No nosso encontro anterior, nós aprendemos sobre os dois sinais mais comuns na salmodia, que é o asterisco e o hífen, tá? Hoje nós vamos ver dois elementos mais avançados, que é a flexa e o dístico, e vamos também entrar num tema que é a alma de toda a poesia salmódica, que é o paralelismo hebraico, que eu já venho falando para vocês há quase 3 vídeos aqui. Eu venho falando sobre esse tal paralelismo hebraico. Bem, quando você entender o paralelismo, vai olhar para os salmos de uma forma completamente diferente. Tenham certeza disso, tá? Bem, a flexa é representada por uma cruz, tá? Este sinalzinho aqui. E ela aparece entre versículos especialmente longos, quando o versículo tem 3 partes em vez de 2, aquilo que eu já falei para vocês. Nesses casos, a estrutura fica assim: primeira parte até a flexa, uma pausa suave, segunda parte até o asterisco, uma pausa principal e terceiro a parte até o fim, tá? É bem suave a pausa da flexa, tá? E o asterisco um pouco mais forte. Há algumas escolas que nem fazem tanto uma pausa no dístico, apenas uma respiração. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco. A pausa na flex ela é mais suave do que o do asterisco, mas não, repito, não fiquem calculando isso. Na prática vocês vão entender melhor, tá? Só para revisar isso aqui também de uma forma bem rápida, essa subdivisão do hífen, né, que marca o início do dístico, a flexa e o asterisco, são esses os 3 principais sinais que vocês vão encontrar na salmodia. E a gente vai entender como que eles funcionam na prática. Mas lembre, a flexa ela vai marcar uma divisão de um dístico, ou seja, a divisão de um verso, de uma estrofe em 3 versos. Tá? Além disso, vai significar uma flexão na melodia, então influencia não somente a forma como a gente recita ou cantila, mas também a forma como a gente canta. Normalmente os salmos são compostos com as melodias para os dísticos, as estrofes dos dísticos e também uma melodia para a flexa, certo? Que é esse sinal que eu acabei de mostrar para vocês. Agora a gente entra nesse entendimento muito importante, que é a relação do paralelismo hebraico. O dístico é um par de versículos que formam uma unidade de sentido. Tá? Vou repetir isso. O dístico é um par de versículos. Então você tem aqui: vinde exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. E esses dois versos, esses dois versículos, eles possuem uma relação entre si. Ou uma relação de sinomínico, ou uma relação antitético, que nome difícil, Gabriel, ou uma relação sintético. Mas calma, você vai entender. Isso nos leva ao coração da poesia dos salmos, que é o paralelismo hebraico. O paralelismo hebraico é esta forma de rimar, não sons, mas de rimar ideias. Olha que riqueza, vocês vão perceber isso. Então, no sinonímico, aliás, o segundo verso ele diz a mesma coisa que o primeiro, mas com palavras diferentes. Por exemplo, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os dois versos estão anunciando aqui que a criação está louvando e anunciando a glória do Criador. Percebam, os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, os céus que foram criados por Deus estão aclamando a glória do Criador. O segundo verso diz a mesma coisa, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Perceberam a relação? Eu vou trazer isso aqui no slide mais à frente. Aqui, pronto. E aí a gente vai perceber isso com calma. Olha aqui. Os céus e o paralelismo, né, sinonímico feito com firmamento. Proclamam, anuncia a glória de Deus, a obra de suas mãos. Então existe uma relação no que toca também às palavras. Eles estão dizendo, este dístico, composto por 2 versículos, está dizendo, por 2 versos, está dizendo a mesma coisa. Isto é o paralelismo sinonímico. Tá? Sinônimo, lembra de sinônimo. É o espelho de ideias. Nós temos ainda o paralelismo sintético. Antes do sintético tem um antitético. O antitético, o segundo verso, ele vai contrastar com o primeiro, por isso antítese.
ideias contrárias. Percebam, o Senhor cuida do caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à perdição. Justos, ímpios. Cuida, né? Ou seja, cuida do caminho, e aqui a gente tem um caminho mais que conduz à perdição. Percebeu o paralelismo antitético que está sendo colocado? O Senhor cuida dos justos, mas ele também... mas o caminho que cuida... Perdão. O Senhor cuida do caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à perdição. Então, assim, este é a antítese que está sendo colocada aqui. Aqui é uma oposição entre os justos e os ímpios, o cuidado de Deus e a perdição. Por isso que quando a gente entende o paralelismo hebraico, a gente compreende melhor o que é que o Salmo está dizendo. Tá? Por fim, a gente tem o paralelismo sintético. Aqui, o segundo versículo não repete nem contrasta, ele desenvolve. Completa ou avança mais no pensamento do versículo anterior, do verso anterior. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Ele não está trazendo ideias contrárias, ele não está fazendo paralelismos entre as ideias, falando a mesma coisa de forma diferentes, né, no sinonímico, mas ele está simplesmente desenvolvendo, tá? Esse é o paralelismo sintético. O segundo versículo não vai repetir, não repete que nada faltará. Ele mostra com uma imagem concreta como esse cuidado acontece. Certo? Então, como que o paralelismo ele implica na salmodia? Desta forma, fazendo com que o asterisco divida estas ideias, sejam as ideias contrárias, ou complementares, ou sinonímicas. Por isso que o asterisco está num ponto-chave do Salmo. E é importante nós entendermos. Vamos aqui na prática, tá? Deixa eu abrir aqui meu pianinho rapidinho para vocês. Para a gente poder fazer isso cantando, tá? Essa melodia está no material também para vocês junto com os áudios, tá? Então vamos analisar e ver o que é que há aqui de ideia. Se é uma ideia antitética, sintética ou sinonímica. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes e ficais longe de meu grito e minha prece? O que é que está acontecendo aqui? Ideias contrárias? Não. Ele está dizendo a mesma coisa em formas diferentes? A princípio, sim. Me parece aqui que está havendo um sintético. Ele está desenvolvendo a ideia do primeiro. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que o Senhor me abandonou, né? E aí, este abandono é representado por isto, porque Deus está longe. O salmista está sentindo que o Senhor está longe do seu grito e da sua prece. Aqui se demonstra o abandono de Deus, que o salmista está sentindo. Então, é um desenvolvimento da ideia primeira. Continuando no segundo dístico, lembrem aí o que é dístico, tá? Ó meu Deus, clamo de noite e não me ouvis. Clamo de noite e para mim não há resposta. Aqui, ambos os clamores, de dia e de noite, não são ouvidos. Então, neste caso, é o sinonímico. Ele está falando que Deus não está escutando a sua oração, e até um sinonímico que enfatiza. Deus não me ouve de manhã e Deus não me ouve à noite. Olha só o tamanho, o sentimento de abandono que o salmista está sentindo e sentiu quando compôs este salmo. Nesse caso, como é da Sexta-feira Santa, se eu não estou enganado, aqui é como se Jesus estivesse cantando isso durante a sua paixão. Olha que coisa. Lembrando lá o que a gente falava, a liturgia das horas é uma oração que nós participamos da oração do Cristo. Então, rezar a liturgia das horas na Sexta-feira Santa, por exemplo, no Sábado Santo, é se unir ainda mais a essa paixão de Cristo. Vós, no entanto, sois o santo em vosso templo, que habitais entre os louvores de Israel. Apesar do abandono de Deus, o salmista continua reconhecendo que Deus não deixa de ser Deus por causa disso.
Foi em vós que esperaram nossos pais, e esperaram e vós mesmos libertastes. Então aqui também, você pode até, isso é bom até para oração, para lexo divina. Buscar encontrar os tipos de paralelismo hebraico e desenvolver mais o sentido do texto. Certo? Se tem um outro exemplo, aqui é a continuação do mesmo exemplo do Salmo, tá? E no próximo vídeo, no nosso próximo encontro, nós vamos ver o hino litúrgico e a sua forma poética, sua função musical e suas variações ao longo do ano litúrgico, tá certo? Fazendo um grande resumo até aqui do nosso curso. Fazendo um grande resumo até aqui, nós já vimos a estrutura. Primeiro, nós já entendemos toda o fundamento teológico da liturgia das horas, na verdade de forma bem introdutória. Nós já analisamos a teologia que está por trás do ofício das leituras e das laudes, bem como também a sua estrutura, a estrutura própria de cada ofício. Adentramos um pouco na salmodia e nas formas de salmodiar, a divisão salmódica e agora também entendendo um pouco mais sobre os sinais gráficos e o paralelismo hebraico. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.